Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar pregando novamente aqui nessa comunidade, que eu tenho um carinho especial. Há um ditado popular que diz: a fruta não cai longe do pé. Isso geralmente a gente usa esse ditado para uma relação dos filhos com os seus pais. É interessante que a gente tenha essa mesma relação em João 15, no texto há pouco lido. Jesus usa o exemplo de uma árvore e os seus ramos. A árvore representa Jesus e os ramos representam os seus discípulos, os seus seguidores. De uma forma simples, Jesus quer mostrar a importância do ramo, ou seja, de nós estarmos unidos a Ele, unidos a Cristo, por meio da sua palavra, por meio da Santa Ceia e do batismo. Mas permanecer unidos em Cristo, permanecer unido à palavra, nem sempre é fácil. Ou é? É fácil seguir a Cristo? Não. Há momentos difíceis, há momentos complicados. E cada um passa por um momento diferente. Por isso que a gente não pode dimensionar o sofrimento das pessoas. O sofrimento que cada um passa é diferente, em diferentes circunstâncias, em diferentes formas, em diferentes maneiras. Mas seja a dificuldade que for, seja o sofrimento que for, nesses momentos surgem algumas coisas: o medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade, o nervosismo. Chega ao ponto de muitas pessoas se questionarem: o porquê eu estou sofrendo? O porquê eu estou passando por esse sofrimento, por essa dificuldade? O que eu fiz de errado? Será que é um castigo de Deus? Será que Deus me abandonou? Tem tantas pessoas ruins no mundo, por que eu estou sofrendo? Eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço o que é certo. Ou não é assim? Quando bate o sofrimento, quando bate o desespero, as dúvidas tomam conta. Os momentos difíceis parecem que nunca vão passar. E a gente fica sem chão, sem saber para onde ir. Todos esses questionamentos, essas dúvidas surgem porque ficamos angustiados, querendo achar uma resposta, o famoso porquê. O ser humano gosta dos porquês. O porquê eu estou sofrendo? O porquê isso está acontecendo comigo? Mas a verdade é que nós não sabemos de tudo. E nós não temos a resposta de tudo. E para responder às nossas angústias surgem os livros de autoajuda. É o que mais tem e é o que mais se vende. Livros que dizem o que você vai fazer no teu sofrimento. Resolva teus problemas agora. Sofrimento acabou. Enfim, esses tipos de livros que se vendem. Livros que falam para o ego, que trazem respostas humanas e passageiras. Passageiras porque mais cedo ou mais tarde os problemas vão voltar. As dificuldades vão surgir. E o que fazer novamente? Se nós olharmos para os textos bíblicos, e principalmente do dia de hoje, é interessante o que Jesus diz no versículo 18 ao versículo 21. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Vocês seriam dele. E olha, interessante que no capítulo 16, no versículo 21, Jesus meio que completa esse ensinamento e diz: pois eu afirmo que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará em alegria. Quando eu era pequeno, quando eu tinha uns 12 anos, uma vez eu gostava muito de chupar mimosa. No Paraná a gente chama de mimosa, aqui vocês chamam de bergamota, não é? Eu subi no pé para pegar, minha mãe falou para mim assim: não sobe, se você cair, você vai apanhar. Minha mãe não sabe o que está falando.
Eu fui subir. Adivinha o que aconteceu? Eu caí. E eu caí já chorando, pensando assim, nossa, eu vou apanhar mais ainda. Já está doendo. Minha mãe não me bateu. Minha mãe me pegou no colo, me levou para casa e falou, calma, vamos ver se você se machucou, o que aconteceu. Graças a Deus, eu não me machuquei, só foi alguns arranhões. Mas o ponto é que eu fiquei tão nervoso só em pensar que eu poderia apanhar da minha mãe, que eu perdi todo o chão. Aquele momento difícil para mim, eu pensei que nunca ia acabar, que o desespero seria tremendo. Quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por algum momento na vida, normalmente a gente não consegue ver a alegria. Não é verdade? A gente só tenta resolver o problema. A gente só quer resolver a aflição. E normalmente a gente não consegue. A gente fica patinando. E as palavras dizem, e vem as palavras na nossa mente do tipo, eu não aguento mais. Isso está insuportável. O que eu vou fazer? Notem, meus irmãos, como Jesus é verdadeiro com todos nós, com todos os seus discípulos. Jesus não disse em nenhum momento, meus seguidores não vão sofrer. Quem crê em Jesus não vai sofrer, vai ter uma vida legal, bonita, tranquila. Jesus também não disse em nenhum momento, basta ter fé. Se vocês tiverem uma fé forte, vocês não vão ter nenhum problema. Vão viver felizes para sempre. Jesus em nenhum momento diz isso. Jesus diz outras coisas. Jesus diz, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Vocês vão sofrer. Uau! Não é essa frase que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir uma outra frase. A gente normalmente quer ouvir, eu tenho a resposta para o teu sofrimento. Eu tenho a saída para o teu desespero. E Jesus vem dizer que a gente vai sofrer, é normal, é legal, é beleza, é normal nessa vida. É contraditório, não é verdade? Mas é exatamente isso. No mundo caído em pecado, o que se espera dele? Se não é o sofrimento, se não é a aflição. O pecado original é este. O ser humano queria ser Deus. Adão e Eva, quando comeram um fruto proibido, eles queriam ser Deus. Ter o conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, é isso. Saber de tudo, conhecer tudo, ser Deus. E notem que este pecado é, no meu modo de ver, o maior pecado até os dias de hoje. Um querendo ser mais que o outro. Tem pessoas que matam por causa do dinheiro, roubam. Quantas coisas que o ser humano já foi capaz de fazer durante a história da humanidade. Tudo por causa de poder. Tudo para querer ser Deus. E neste meio, e neste mundo, está os filhos de Deus. Está o povo de Deus. Sofrendo as dores do pecado. O nosso pecado que nós cometemos diariamente. E também o pecado do outro. Porque todo pecado tem uma consequência. E a gente sente as dores do pecado. E essa realidade não muda. E essa realidade é sentida, é vivida por mim e por vocês. Eu, quando estava fazendo meu estágio em Campo Bom, eu fui visitar uma senhora, como está sendo filmado, não vou falar o nome, e ela disse para mim uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou, pastor, eu não vou mais para a igreja. Ué, mas por quê? Ah, não. Eu vou para a igreja, quanto mais eu estou na igreja, mais problema me aparece. Talvez se eu deixar de ir, as coisas vão ficar melhor. Tá, mas de onde você tirou esse pensamento? De onde você tirou essa ideia? Ah, eu li na Bíblia. A Bíblia me disse isso. Olhem o texto que a gente leu. Se o mundo odeia vocês,
Lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Ela leu essa passagem e falou, tá aí? Eu estou sofrendo porque eu estou indo na igreja. Se eu deixar de ir na igreja um pouco, talvez os problemas se resolvam. Daí eu continuo indo na igreja. Meus irmãos, parece engraçado, parece uma história pequena, mas quantas pessoas que vocês conhecem que deixam de ir para a igreja por coisas semelhantes? Quantas pessoas dizem, eu não vou para a igreja porque eu tenho um problema para resolver. Hoje eu não posso. Mas é só o calo apertar, a pessoa corre para a igreja. Ou realmente deixa de ir para a igreja de vez. Por isso me veio uma história muito interessante. O maior equilibrista do mundo, uma vez ele fez um desafio. Ele queria atravessar 2 montanhas, sem nenhum equipamento de segurança. Todo mundo ficou chocado. Você vai cair, você vai morrer. É impossível. Então, esticaram o fio, se juntou milhares de pessoas para ver a travessia daquele equilibrista, e ele não tinha nenhum equipamento de segurança. E ele começou a atravessar. Todo mundo começou a ficar apreensivo, com medo, ele vai cair, ele vai cair. Adivinha? Ele não caiu, chegou do outro lado. Chegando do outro lado, todo mundo começou a bater palma e falar, você é o maior, você é o melhor. E daí ele fez um desafio. Vocês duvidam que eu volto agora segurando um cafezinho? Ah, não. Agora ele vai morrer. E ele começou a travessia, segurando um cafezinho. Passo por passo. E o povo lá embaixo estava torcendo. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Adivinha? Ele não caiu. Ele chegou do outro lado. E todo mundo estava batendo palma, dizendo, você é o melhor, você é o maior. Então ele fez um desafio. Vocês realmente acham que eu sou bom? Sou o melhor? Sim, você é. Vocês duvidam então que agora eu atravesso com um carrinho de mão? Ah, com um carrinho de mão aí já complica. Qualquer vento ele pode balançar e cair. Você é bom, mas nem tanto assim, né? Mais ou menos. E ele pegou o carrinho de mão e começou a atravessar. Adivinha? Chegou do outro lado. Daí o povo foi à loucura. E tinha uma senhora no meio da multidão que disse, eu sempre confiei em você. Eu confio plenamente. Desde o começo eu sabia que você ia atravessar. De tudo que é jeito. Eu confio plenamente. Então ele fez o último desafio. Já que a senhora confia em mim plenamente, entra no carrinho e vamos atravessar. Ah, não, aí eu não quero. Ela confiava, ela tinha certeza até certo ponto. A partir do momento que ela entrou na história, não, eu não quero. Se joga no colo de Jesus. Confia nele e só nele. Por mais que muitas vezes as dificuldades pareçam impossíveis de serem superadas, não esqueça de quem é teu Deus. Não esqueça de quem é o Deus que você crê. E é interessante que o texto de hoje fala exatamente isso. Jesus utiliza 11 vezes a palavra permanecer. Na Bíblia da linguagem de hoje, está escrito continuar unidos, ou estando unidos. Né? A melhor tradução talvez seria mesmo permanecer. Permanecer, na língua original, no grego, significa ficar. Ficar onde estamos. No caso, ficar com Cristo. Isso, em outras palavras, diz muito. Ficar com Cristo, no contexto de João 15, é a fruta não cai longe do pé. Os ramos não se afastam da videira. É lógico. Se elas são cortadas, elas morrem. A videira, ela só produz a uva enquanto ela estiver na árvore, na videira. A partir do momento que ela for cortada, esquece, ali não produz mais.
Ali não dá mais fruto. Meus irmãos, e esses frutos que a videira produz, que os ramos produz, normalmente a gente diz que é os nossos frutos. Ah, eu sou um ramo bom, eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, faço boas obras, ajudo todo mundo. E nós olhamos para quem? Para nós. Eu gosto de sempre olhar para o umbigo, né? São os meus frutos. Mas detalhe, igual a videira, a uva é produzida pela videira, as nossas boas ações, as nossas boas obras, elas só são produzidas, elas só fazem parte da minha e da tua vida por causa de Jesus. Por meio da ação do Espírito Santo, por meio da palavra que nos move a amar. É isso que Jesus diz no texto de hoje. Ama o teu próximo. Cuida dele. Esteja com ele. Eu gosto da expressão que um professor no seminário usa, anjos que Deus coloca na nossa vida. E é verdade. Quando a gente passa por uma aflição, quando a gente está sofrendo, como é bom um abraço, não é verdade? Como é bom um aconchego, um carinho, alguém dizendo, eu estou contigo. Ali está a presença de Cristo. Lutero tem essa expressão, pequenos cristos. Pessoas que do nada surgem e dizem aquilo que você precisava ouvir. Deus age. Deus constantemente está na tua vida e na minha vida, mesmo que nós não percebamos. Por quê? Porque estamos ligados à videira. A partir do momento que a gente não estiver mais ligados, a partir do momento que os ramos deixarem de seguir a videira, ou deixarem de estar conectados a elas, o que vai acontecer? O egoísmo vai tomar conta. E quando isso toma conta, as pessoas começam a achar ou a entender que são melhores do que as outras. Logo, elas vivem uma vida vazia. Uma vida que só pensam no aqui e agora, não no amanhã. O que eu posso ter hoje. Não importa quem eu tenho que pisar, não importa quem eu tenho que magoar, não importa quem eu tenho que ferir. E normalmente é isso que acontece nas relações familiares, na relação no trabalho, até na igreja. Meus irmãos, a videira é Jesus. E ela é o ramo prometido. É interessante que Isaías 11, versículo 1 já falava disso. Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como broto que surge das raízes. E esse broto é Jesus. Cristo é a árvore da vida. Todos os ramos, todas as pessoas ligadas e que permanecem em Cristo e com Cristo, passam dificuldades, mas tem Cristo. Tem a seiva verdadeira. Tem o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, que é o amor de Jesus. Quando eu contei aquela historinha da senhora que não queria entrar dentro do carrinho, nós entramos. Nós precisamos entrar. Sem titubear, sem duvidar. Literalmente se jogar. Porque em Cristo e com Cristo, por mais que pareça impossível, por mais que pareça que tudo vai dar errado, Jesus continua sendo Deus. Jesus continua conosco. E Ele quer fazer parte da minha e da tua vida. Por isso, Ele diz, permanecer em mim e eu permanecerei em você.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Jesus está dizendo nitidamente, só existe um caminho: continuar comigo, estar em mim. E é interessante que sobre esse texto, Martinho Lutero, ele fala uma frase muito bonita. Ele diz: fé e amor totalizam a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva as pessoas a Deus. O amor a aproxima das demais pessoas. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. É assim que Deus age no mundo. Por meio da fé, por meio da ação do Espírito Santo, Ele nos fortalece, nos anima, nos motiva, nos guia. E por meio do amor, Ele semeia a sua palavra, leva a comunhão e leva o conforto, que é o que as pessoas mais precisam no momento difícil. É saber que tem alguém do lado delas. E quando a gente não perde o chão, quando a gente não sabe mais para onde ir, como é bom não estar sozinho, não é verdade? Como é bom saber que temos alguém. Seja alguém na vida destas pessoas. Às vezes você não sabe o que dizer, mas eu não sei o que falar. Só diga: eu estou contigo. Dê um abraço, um conforto. Mas sempre aponte para Cristo. Deus está contigo. Por isso Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim. E quando Jesus diz, Ele cumpre. O equilibrista da história podia cair, mas Jesus não cai. Ele vai e volta, com uma pessoa dentro do carrinho, com duas, com três, com 5, com 10. E sabe o que é o mais interessante? Ele continua fazendo a travessia, 1000 vezes, porque Ele sempre quer buscar as pessoas. Ele sempre quer estar agindo na vida das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, diz: orem sem cessar. Ou seja, fiquem firmes em Cristo, todos os momentos, em todas as horas. Nós fazemos parte da videira, fazemos parte do corpo de Cristo, e nele permanecemos. Permanecer em Cristo é confiar, é fechar os olhos e entrar dentro do carrinho. Diante dos problemas, das dificuldades da vida, é fácil duvidar, é fácil questionar. E é nesses momentos, meus irmãos, que você e eu precisamos fechar os olhos e entrar dentro do carrinho e confiar nele, somente nele. Jesus é a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso amparo. Por isso Ele nos diz: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. E se nós olharmos a história de Jesus, Ele sofreu um bocado. E no final Ele não venceu? E a mesma coisa Ele diz para nós. Época de Quaresma é tempo de refletir. Refletir sobre o que Cristo fez por nós. Refletir de tudo o que Ele sofreu por nós. Mas também é tempo de olhar e dizer: eu só confio em Ti, hoje e para sempre. O mundo pode dizer o contrário. As dificuldades da vida em muitos momentos podem nos fazer duvidar, ou até ficar com medo. Mas é nesse momento que precisamos lembrar que estamos ligados, unidos com Jesus. E nele e com Ele já somos vencedores. Já somos. Não importa o que passamos. Aquele ditado popular que eu comecei
esta mensagem, a fruta não cai longe do pé, que ela seja realidade na tua vida. Que quando você cair, nos momentos de aflição, que você não caia longe do pé. Que você fique ligados à videira. Fique ligados a Cristo. Unidos a Ele. Por meio da Santa Ceia. Por meio da fé. Por meio da palavra. Portanto, que diante de todas as dificuldades da vida, que possamos olhar para a cruz e dizer: eu tenho alguém comigo. E esse alguém é meu Jesus. É a minha árvore da vida. É a seiva que eu preciso para enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades. Por isso eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu repito não sei quantas vezes por dia, que é assim: não diga a Deus qual é o teu problema, mas diga ao problema qual é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que nos convida a entrar no carrinho da vida, e seguir com Ele todos os dias, em todos os momentos. Amém.